Bom dia, turma! Bora lá para mais um dia. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de paz para todos nós. Vamos lá ler a palavra de Deus. Provérbios 8. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de paz, um dia de prosperidade para nossas vidas. Que o que nós precisa é de conhecimento, sabedoria para enfrentar o nosso dia a dia. E essa segunda-feira, meu amigo, tá começando já braba, animada. Muita gente já aí acordando para ir para o serviço, então bora ler a palavra de Deus para que nós tenha conhecimento, para que nós sejamos melhores e melhores, né? Hoje tá fazendo 8 dias que eu tô aqui lendo a palavra de Deus, sabe? Aprendi muita coisa, né? Passei por muita coisa. E o melhor é quando você fala de você mesmo, né? E o bom é aprender com os erros dos outros, né? Mas tem muita gente que não quer aprender com os erros dos outros, quer aprender com os próprios. Foi o que eu fiz. Muitas coisas eu aprendi com os erros dos outros, mas muitas eu aprendi com os meus, né? Eu errei muito nessa vida, 33 anos, errando muito. Aprendi o que é isso, esses erros, o que eles me serviram para hoje eu me tornar a melhor pessoa, o melhor pai, o melhor filho, o melhor líder na minha empresa, uma melhor pessoa, né? A melhor pessoa. E tô indo, né? Agora você, o melhor pagador, jamais você fiador, porque na Bíblia fala para não ser fiador, né? Adúltero também não. Então, sendo um homem a cada dia melhor, na graça de Deus. Vamos lá pro 8. Vamos lá. Turma, cadê o Marcelo? João Lucas, Debbie, Silvana, bom dia, turma. Marcelo, rapaz, você tá brabo mesmo, hein, cara? 4 horas da manhã, Marcelo, aí. Braba aí, que coisa boa, cara. Tu tá por aqui, tu é um cara que faz parte da minha vida, bicho. Porque, rapaz, depois que nós se encontrou, muita coisa mudou, hein? Muita coisa mudou na minha vida, Marcelo. Você é um cara, velho. Oh, meu Deus do céu, você é um cara de Deus na minha vida, viu? Posso dizer que você foi um anjo na minha vida, cara. Porque você me ensinou muita coisa, viu? Naquele tempo, Marcelo, quando a gente começou a trabalhar, eu não falava bom dia pra ninguém. Tinha vergonha de falar bom dia. Olha só onde eu tô hoje, fazendo live. Dá pra acreditar, Marcelo? Hoje eu... Por causa daquelas palavrinhas, você falar bom dia, Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa noite. Pense num cara educado, esse Marcelo, gente. Que coisa boa você tá aqui, Marcelo, comigo. Bom dia, Marlete, Maurício, Antônio, bom dia, Isaías, Aleia Barbosa. Gente, vamos ler então. Vamos ler, fica com nós aí. Para nós, tem muita gente que sabe muita coisa, já aprendeu muita coisa e que nos ensine também, né? Vamos lá. Hoje o tema é top. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? Nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A voz outros os homens clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei ao simples a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclama a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino
e não a prata. É o conhecimento antes do que o escolhido, o ouro escolhido. É o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam, e lhe enche os tesouros. Cara, aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Eu esses dias sempre tava acordando antes para mim estudar, porque tem muitas palavras aqui no 7, no 6, no 5, que a gente tem que buscar o significado das palavras para a gente estar passando a coisa certa para as pessoas. A gente não pode, eu não posso só chegar aqui e falar da mulher adúltera, né? Eu não posso só chegar aqui e falar de um tema de adultério, né? Porque você tem que pesquisar, você tem que saber o que você vai falar. Você tem que ter vivido as experiências para poder chegar num tema e falar ele, né? Mas o 8, a excelência da sabedoria, tem muita gente que vai falar dele e você tem que estar vivendo isso. O 8 ficou mais fácil para mim, porque tem 4 anos que eu tô transformando a minha vida, buscando sabedoria, porque Jesus fala, lá em Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça. Vamos lá em Tiago, vamos ler Tiago rapidão. Vamos ver. Eu não sou Google, eu não dá para pegar, saber certinho o que fala. Então vamos ter certeza do que nós estamos falando, né? Bora ver o que Tiago fala. Tiago, para quem não sabe, ele é irmão de Jesus, viu? Não acreditar, foi acreditar depois em Jesus. Onde é Tiago 5, não. É 1 Tiago, versículo 5, que fala: como obter a sabedoria, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá, liberalmente, e nada lhe impropera, e seria concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deixa bem explicado. Só que eu vejo que o 7 fala: não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É verdade. Quem busca sabedoria não está buscando ouro, não está buscando prata.
Quem busca sabedoria busca se aproximar do Criador, busca ter uma vida diferente. Por quê? Gente, porque assim, quando você está adquirindo sabedoria, que você nunca tem ela por completa, você começa a viver de uma forma diferente. Você começa, não tem jeito. Tem os problemas, tem, mas você vê eles lá na frente. O resultado já lá na frente. Esse problema aqui vai resultar nisso. Então eu vou me alegrar porque eu sei que ele vai ser resolvido, né? Então assim, quando você começa a ter sabedoria, você começa a viver de uma forma completamente diferente. Não tem como. Eu, quando comecei a buscar sabedoria, vai adquirindo aos poucos. Você começa a viver completamente diferente, né? Qual o problema que eu ainda enfrento na minha vida? É dívida. Eu ainda enfrento ainda. Será que depois que eu pagar minha dívida, eu vou continuar com esse propósito de acordar cedo, de correr aquela coisa toda? Claro, eu quero estar dando mais testemunho ainda como você sair de uma dívida de agiota, por exemplo. É uma coisa que tem muita gente ainda deve, ficou de fiador, né? É uma coisa muito complicada você ficar de fiador para os outros, né? Então essas coisas eu já não entro mais. Um dia eu tava tendo uma conversa com um irmão meu e ele falou assim, cara, tu tem esse tanto de problema, esses carros, essas coisas, parece que te falta algo. E eu falei pra ele, não, cara, não. Eu com problema com outro irmão meu em Goiânia, essas coisas todas. E eu falei, não, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu tenho 33 anos. E eu fiz uma lista de tudo que me causa dor. Trocar cheque, dor. Ser fiador, é dor. É tanta coisa que ele causa dor. Vender fiado, causa dor, né? Emprestar dinheiro, causa dor, é melhor dar, né? Fazer voto e não cumprir, causa dor. Então, eu falo pra ele, eu fiz uma lista de tudo que me causava dor. Moço, eu tenho 33 anos. Se eu fizer essas mesmas coisas, quer dizer que eu não aprendi nada. Eu não estou tendo sabedoria, né? Para mim fazer a mesma cagada, eu vou fazer a mesma coisa daqui para frente. Eu não vou, moço. Eu não vou botar um carro no meu nome se eu sei que aquela pessoa já me causou uma dor. Eu não vou fazer isso mais. Eu não vou pegar um cheque e trocar. Não vou, né? Agora mesmo eu estou passando por isso. Eu não vou pegar dinheiro mais com agiota. Antigamente eu não podia ficar sem 10 mil na minha conta, que eu ficava agoniado. Vixe Maria, porque aconteceu alguma coisa, eu não tenho dinheiro, né? Tem que ter uma reserva aqui, moço. Só serve você parece quando tem aquele dinheiro, aí é que aparece coisa mesmo. Depois disso já tem o que? Então eu peguei mais dinheiro emprestado. Vai fazer 2 anos, acredito. Moço, eu vivo sem pegar dinheiro, né? E Deus nunca me desamparou, nunca faltou nada dentro da minha casa, nada, nunca faltou. Fui embora daqui, voltei, nunca faltou. E tô conseguindo pagar, vou conseguir pagar, né? Então assim, a sabedoria a gente tem que procurar por ela, não tem como, gente. Tem que procurar pela sabedoria. Tem que estar sempre em busca da sabedoria, sabe? Salomão foi um dos caras mais ricos da terra, foi um dos caras que teve acesso à sabedoria, né? Ele não foi o mais sábio, mas ele teve acesso à sabedoria. A gente tem que observar, igual eu falei aqui, Salomão, os erros de Salomão, para a gente não cometer quando se há sabedoria, quando se tem sabedoria, né? Porque ele também teve acesso à sabedoria, foi o mais próspero que teve na terra, mas errou muito, né? No final
Ele acabou, não foi inteligente, né? Tinha muita sabedoria, mas não foi inteligente de estar sempre com o Criador, né? Não foi esperto o suficiente. Então vamos repetir aqui: como obter a sabedoria? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então a sabedoria a melhor é a divina, tá? E nada lhe improspera. Improspera. Ela vem tipo, onde eu pesquisei sobre isso. Tipo assim, ela não, Deus não vê o que nós fizemos de errado, né? Para nos dar a sabedoria. Era um adúltero, era um pecador? Não. Deus não olha para isso. E Ele começa a te dar sabedoria. Improspera, em hebraico, ela vai insultar, ofender, essas coisas que fala sobre improspera. E Deus não vai se importar com o que nós éramos, né? Nós temos que deixar de ser essas coisas ruins. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Lançado tipo assim, as ondas do mar é forte, né? Onda do mar, se quem já foi na beira da mar, quem mora na beira da mar sabe que as ondas é braba. Eu mesmo, quando eu sempre vou, todo final do ano a gente tá lá. É forte, meu amigo. Você não tenta brincar com aquelas ondas não, porque o cara não dá conta, não. Ela é forte. Eu já passei por muita coisa com onda, ela já me jogou forte fora d'água. Parece que eu não queria lá, mas não é isso não. É forte. Onda do mar, não é brincadeira. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, né? Então, assim, seguir a palavra do Senhor, seguir o que eu estou fazendo, acordar, é igual Jesus fala, cara. Ele fala, quando você for construir alguma coisa, ele fala para você medir, né? O que você está entrando, o que você vai fazer. Você vai fazer um edifício, não é bom calcular, né? Não é bom eu me preparar, porque tem tanta gente que vem ao contrário, vai falar alguma coisa, tem tanta gente que, né? Então é bom sempre a gente calcular o que a gente está fazendo. Sabedoria é bom, maravilhoso. Se você for usar para a palavra de Deus, né? Aí você tem que calcular onde você está entrando, né? Tem que saber certinho. Vamos voltar lá para Provérbios. Bora lá. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra. Aonde estava a sabedoria? O princípio da sabedoria, né? O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outérios, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer ao princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, meu Deus, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia
eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi, ó ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Como adquirir a sabedoria? Acabamos de ler. Peça ao Senhor sabedoria. Rapaz, chega a mente nossa mente. Tem muita gente que tem a mente afiada, tem muita gente sábia, cara. Sábio, tem muita gente mesmo. Mas a nossa sabedoria, ela tem para quem não busca igual eu não buscava, ela tem um teto ali. Ela tinha um teto, a minha sabedoria, ela era até ali no céu, né? Sabedoria. Cara, mas se a gente for buscar Deus, a inteligência, a sabedoria que Deus tem, fica muito além do que a gente possa imaginar. Acho que parece que os miolos vai estourar, porque a sabedoria, ela é tão grande, ela deixa para nós aqui ajustada no que a gente tem que fazer, cara. É melhor a gente gastar tudo que nós temos para adquirir a sabedoria. Miriam, tá aí, minha filha. Bom dia, minha esposa. Isso aí, nem falei com a senhora direito. Tá aí, bom dia. Cara, sabedoria. Eu vou repetir bem que aqui falam que nós temos que fazer. Eu vou repetir que nós temos tempo. Olha só, tem gente que entrou agora também. A excelência da sabedoria, cara. Se a gente buscar a sabedoria, a gente para de trabalhar 8 horas por dia, sabia? E a gente que tá saindo agora, cara, vai chegar só 7, 8 horas da noite. Sabe por quê? Porque não tinha alguém para te falar um método. Isso aqui, gente, é um método. Presta atenção. Sofreis por não conhecer, por não ter conhecimento. Sofreis por não ter conhecimento. Jesus fala, né? Vamos repetir. Quem tá trabalhando muito, cara, começa a viver o 8. Bota o 8 na sua vida, né? Todos os números, eles são de Deus, sabe? Tem gente que tem raiva do 13, eu não. O 13 é um número de Deus. Tem muita gente que vota no Lula, né? Tem uns que não votam no Lula, fica... o número 13 não quero nem saber, né? Mas o 13, daqui um dia, nós vamos ler ele. Cara, e todo dia eu tô aqui, tá? Até terminar os provérbios. O 13 a gente vai ler ele, é bonito, tá? Bonito, né? A excelência da sabedoria, para quem não acompanhou aí, ó. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas da vereda, ela se coloca junto às portas à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando, a voz outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nesses, entendei a sabedoria.
Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclama a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes que o ouro é escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado é o meu rendimento. Vamos dar uma pausa aqui, ó. Tem muita gente que tá saindo agora para trabalhar, né? Tem muita gente, muita. É o jeito, cara, tem que ir. Mas tá falando aqui, preste atenção. Eu demorei muito tempo para entender. Sabedoria. Quando eu adquiro sabedoria, você pode ficar tranquilo que você vai ter inteligência para o seu emprego, vai ter inteligência para a sua empresa, que você vai começar a usar no seu emprego, na sua loja, seja onde for que você estiver trabalhando, né? Riquezas, aqui não é outra coisa não tem parábola aqui não. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, né? Ô gente, não dá para aceitar não, porque fica meio bagunçado. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento. Melhor do que a prata é escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens o que me amam, e lhe encher os tesouros. Então ela está aqui bem explicadinha, bem explicada. A sabedoria ela está acima de qualquer entendimento. Sabedoria. Com a sabedoria você vai conseguir inteligência também. Tem gente que é muito inteligente, mas não tem sabedoria, né? Tem gente que nasce já com aquela inteligência já. Mas se adquirir a sabedoria é melhor ainda, porque o inteligente ele tem uma que é idiota, né? Tem gente que é Ave Maria, inteligente demais, mas é idiota, é chato. O cara é tão inteligente que é idiota, né? Porque pensa que sabe mais que os outros. Não. Quando você adquire sabedoria, você é sábio nas suas palavras. Você começa a botar em prática a fratura exposta que você tem, que é a sua boca, né? Ontem eu falei disso, Marcelo estava aqui. Tem muita gente que não ouviu. Fratura exposta. Todo dia eu vou falar dela. Fratura exposta. Aonde é que nós temos? É da nossa boca, os nossos dentes. 32 dentes. Pra quê? Alguém sabe já? Comenta aqui. Pra que serve essa fratura exposta aqui? Quem tá me acompanhando, escreve aí. Alguém sabe me falar por que Deus deixou essa fratura exposta aqui? Pra que mais?
além de morder, né? Morder a fruta, a carne. Tem gente que gosta de carne. Eu gostava. Ainda gosto um pouco ainda, mas não como. Alguém sabe me dizer para que serve essa fratura exposta, aonde que nós temos? Né? Comenta aqui, fala aqui. Então, por que Deus deixou isso para nós? Foi para nós segurar a nossa língua, né? Nossa língua. Quando a gente tem inteligência, mas não sabe para que serve isso, esses dentes aqui, 32 dentes, ela serve para segurar a nossa língua, né? Ó, quer ver ela travada o dia todinho, se vai sair palavras ruins, né? Se vai sair palavras de negatividade, se vai sair palavras para amaldiçoar a pessoa. Não. Se você sua boca só sai palavras ruins, cara, aprende isso, começa a travar ela. Moça, a minha boca agora vai ficar travada, esses dentes aqui agora vai segurar essa língua. E tem gente que quando morrer é um ou dois caixão. É um para o corpo e outro para a língua. Mas é a partir de hoje vai aprender isso. Cara, se for para amaldiçoar, se for para falar mal do meu irmão, travou. Travou. Eu aprendi isso, né? Eu aprendi isso. Eu falava muito dos outros. Pensa na coisa feia. É você falar dos outros. Eu ficava olhando, cara, isso é feio. Quando alguém fala de mim, eu acho ruim. Eu não quero saber mais falar de ninguém, não. Nem senhor. Antigamente tava numa roda ali para puxar uma conversa. Rapaz, tu viu que o fulano de tal lá fez isso? A mulher do fulano de tal fez aquilo? Moço, não presta, moço, você falar de ninguém, né? Não presta não. Então, ó, fratura exposta. Aonde que nós temos? Aos ossos. Isso aqui é tudo osso. Saiu para fora para segurar essa danada de ar. Travamos. Segura essa bicha. Segura. Porque essa daí, minha amiga, é tropeço na sua vida e na vida dos outros. Pense na bichinha braba. É ela. Então, quando você começa a segurar, aí já é o começo da sabedoria para entrar na sua vida. Segura ela. Segura. Que eu quero ver. Segura. E aí você vai dar conta de ter sabedoria. Você vai começar, as coisas vão começar a clarear na sua vida. Quando você está começando a adquirir sabedoria, irmão, isso não tem como não, né? Melhor é o fruto do que o ouro. Do que o ouro refinado é o meu rendimento. Sabedoria, ela vai lhe render, meu amigo. Ela vai organizar a sua vida. Tem como. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros, né? Cara, ela vai lhe abençoar. Você vai ser abençoado quando adquirir sabedoria, quando você, ó, travar essa danada que tem aí. Cara, bom dia pra turma que tá entrando aí agora. Ana Paula, bom dia. Felipe. Todo dia nós estamos aqui, tô mais 5 horas da manhã. É até dar os 31. Depois eu quero ver o que Deus vai botar na minha cabeça. Porque esse negócio de acordar cedo é bom. Você fica produtivo. Você resolve mais coisa. Eu mesmo, cara, meu dia fica mais produtivo, fica bem mais melhor. Eu aproveito mais e eu descanso mais ainda. Porque quando saio daqui a gente já se organiza o que tem para fazer, já faz a semana que você tem naquela semana que você tem que resolver. Acordar cedo é bom. É bom. Sábado, domingo levantei cedo. Fazia muito tempo que eu não tinha acordado. Fiz esse compromisso aqui. Tenho que ir até o fim dele. Até no dia 31. Acho que é no dia 31. Vai passar um dia que eu comecei no dia 2, eu acho. Vai um dia a mais. Então assim, vem acompanhar nós. Quem quer uma palavra, quem quer falar alguma coisa, tem à disposição. Bom dia, Fá Matias, né? Gilson, bom dia. Então assim, venha, bora participar, né? Tem muita gente que tá aí procurando a live. Eu mesmo tava aqui um dia, acordei 5 horas procurando alguém falando da palavra de Deus.
não achei, mas estamos aqui para nós falar do que a gente aprendeu nesse tempo todo, né? Vamos continuar aqui? Vamos continuar para nós ir até o 36. O que mais a gente aprende aqui? Se tiver alguém querendo entrar aí, pode entrar que nós tira dúvida, a gente conversa com outra pessoa, que é bom, né? A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. A sabedoria foi o que eu falei, ela tá com Deus desde quando teve início. A mente da gente não dá para buscar isso, né? O início de tudo, né? Porque o início não foi lá no Éden, não. O início foi bem antes. Ela já habitava com o nosso Deus. Então a sabedoria, cara, quando você adquire sabedoria, sua mente começa a agir de uma forma diferente. Mas há necessidade de eu voltar para me saber, entender as coisas de Deus? Não. Porque isso fica bem além da minha imaginação, o início da sabedoria. O que importa é quando eu adquiro a sabedoria, o que vai importar é o que ela vai me ressarcir, o que ela vai me propor, o que ela vai me dar de entendimento, como vai ser o meu dia a dia. É o que importa para muita gente quer. Bom dia, Nelson, tá por aí, cara. É o que importa, realmente é isso, sabedoria. Né? Eu querer voltar. A minha imaginação não dá para pensar como que era, né? Mas eu quero saber o que eu vou ser depois que eu adquirir a sabedoria. O que eu estou me tornando, o que eu vou ser. Você vai ver lá na frente, né? Muitas pessoas, caramba, é muito grato a gente ver gente, cara, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Depois que eu comecei a adquirir a sabedoria, buscar a sabedoria, o tanto que minha vida mudou, o tanto que eu estava trabalhando tão cansado, estava vivendo uma vida tão complicada, e depois que eu adquiri a sabedoria, parece que tirou um peso da minha vida, né? Aquela angústia que eu tinha, não tenho mais. Problema a gente sempre vai ter, não adianta, né? A paz do Senhor, Nelson, bom dia. Entendeu? Então, assim, adquirir a sabedoria, gaste tudo que você tem em busca da sabedoria. Eu estou falando de mim, não, tá aqui, ó, né? Ela fala, gaste tudo que você tem em busca da sabedoria, porque é o fundamento de tudo, cara, né? Pode ter rios e rios de dinheiro, mas se não tiver sabedoria, não tem nada, né? No final de tudo, no final de todas as coisas, o que importa é temer o Senhor. Teme o Senhor, abre o seu coração para Ele, né? Verdade. Isso mesmo. Então, cara, sabedoria, ela tá com Deus desde o princípio, né? Desde quando Deus começou a arquitetar, a sabedoria já andava com Ele. A sabedoria, quando a gente adquire, cara, é maravilhoso. Bom dia, doutor. Veio me acompanhar aqui. Senta aqui. Vem pra cá. Tem um cabo aqui que acorda cedo também. Então a intimidade com Deus nos leva a lugares altos. Isso mesmo, Nelson. Cara, e o bom da sabedoria é aquela paz que ela te dá, sabe? Aqui, ó. Aquela consciência, cara. Aquela consciência limpa, você vai dormir sossegado, você vai dormir tranquilo, sabe? Porque você andar com Deus, ter intimidade com Deus, cara, adquirir a sabedoria é maravilhoso. Você vai ter frutos bons, não tem jeito. É maravilhoso você andar com ela. Sabedoria. Provérbios todo é falando, né? Todo pai tinha que
tinha que ler pro seu filho, né? Tinha que ler, tinha que estar sempre junto com o seu filho daí para ele adquirir a sabedoria de pequeno, né? Eu já fui buscar a sabedoria já velho, né? Já muito velho, fiz muita coisa errada. Se eu tivesse adquirido sabedoria, eu não quase destruía a minha família, né? A minha família era outra. Mas mesmo assim, Deus me deu tempo para que eu me arrependesse dos meus maus caminhos. Então é a mesma coisa para você, né? Dá tempo, cara. Eu fui errado demais a minha vida toda, cara. Desde menino, eu fazia estripulia, eu fazia coisa errada. Desde criança, por isso hoje, menino não me engana não, né? Menino não me engana não. Menino tá fazendo um trem errado ali e vem me mentir pra mim. Eu não, meu amigo, isso aí eu já passei por isso aí. Não adianta você vir querer me enrolar não, que não vai dar certo não. Nem adianta. Porque quem era errado era eu, meu amigo. Foi 33 anos que eu tenho. 29 anos, meu amigo. Pense num carinha errado. Pense num carinha. Eu nunca matei ninguém, não. Só de raiva. Mas eu fiz muita coisa errada. Mas eu tinha uma coisa boa, porque minha mãe sempre estava no meu pé. Sempre minha mãe, meu filho, vai ler a Bíblia, vai orar. Minha mãe nunca deixava. Meu filho já orou, não, pois vai orar, rapaz, vai orar. Minha mãe, onde foi o dia da noite, fui lá, fiquei um pouco lá com ela. Penso na velhinha guerreira, na velhinha que sempre me botava para orar. Minha mãe foi muito sábia. Apesar de minha mãe não saber ler, mas a minha mãe buscava muito a Deus, orava muito, 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 muito. E minha mãe foi adquirindo sabedoria. Claro que minha mãe tem os defeitos dela, nós tem, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento a gente erra muito, a gente sofre muito, né? E hoje não, hoje eu tenho vai fazer 13 anos, cara, eu no pé dele, é no pé dele. Penso no cara que foi aprendendo, esse ano ele fez uma danação, porque não tem jeito, é de criança, né? E eu fiz mais coisa pior do que ele. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu já saí de casa com 12 anos, eu saí de casa. Não deu certo, mano, eu e meu padrasto. Eu não era fácil de se lidar. E ele também não era gente. Agora você imagina, duas cobras dentro de casa. Moço, uma vai querer morder a outra. Não tem como. E eu saí de casa com 12 anos. Então, quando eu saí de casa, meu amigo, minha vida transtornou. Fiz muita coisa errada. Mas sempre orava, sempre pedia a Deus, né? De pequeno, eu pedia a Deus. Acho que por isso que eu não sofri tanto. Porque, querendo ou não, Deus estava sempre ali me protegendo. Eu via, hoje eu vejo que sempre eu estava no lugar errado. Eu falei, pai, esse lugar aqui não é para mim, não é para mim estar aqui. Um dia eu me encontrei numa rodazinha de fumadorzinho de maconha. Trabalho no Lava Jato com 12 anos de idade, você imagina. Trabalho no Lava Jato, moço, lá tinha uma turma braba. Os caras fumavam maconha. E eu saí mais naquela turma e nós estávamos numa borracharia. Quando pensei, não, eu estava numa roda e chegou a minha vez. Eu fui dar conta de onde eu estava quando chegou a minha vez de fumar maconha. E eu amarrava a turma ali e eu fiquei, pô, e agora? Tem que fumar. E agora? Aí botei ali e fingi que me imitei os outros. Sempre gostei de imitar os outros. Imitei um cara ali e vai lá, cara, pra vir aqui, mas eu. E agora eu tô modelando. Não tô imitando, tô modelando. E cara, chegou a minha vez, eu fingi ali e larguei aquele trem de mão e vi um negócio na minha cabeça. O que ele tá fazendo aqui? Cara, eu fingi ali, aí saí pra fora, meti o pé na carreira, vazei pro lá. Falei, não, isso aqui não dá pra mim não. Não quero saber disso não, essa turma aqui. Cara, e são poucos que estão vivos daquela turma, sabe? A turminha ali são poucas que estão vivos, né? Só os caras que casou, tinha a mulher e seguiu sua vida, abriu um lava-jato. E, cara, mas são poucos que estão vivos. Eu não quis aquilo pra minha vida. Foram as decisões também, sem sabedoria, que eu fui adquirindo, que foram me moldando, né? E eu fugi daquilo ali. Então o que tem 12 anos aqui, eu pego nele mesmo brabo, brabo.
Eu pego nele mesmo, fico no pé dele. E aconteceu algo que eu ia falando aqui e não falei. Esse ano aconteceu algo que ele fez umas danação. E eu falei, cara, você vai apanhar. Não que peia, depois disso eu aprendi, peia não resolve nada. Pra mim resolveu. Não significa que hoje vai resolver, né? Vai lá lavar os olhos. Vai, rapaz. Tá com sono. Não que peia vai resolver. Não resolve, mas uma boa palavra pro seu filho, se ganhar o coraçãozinho dele, cara, ele vai lhe obedecer, ele vai começar a lhe obedecer. E eu falei pra ele, foi a última peia que eu dei nele, a última, foi a última. Falei, Davi, eu vou te dar uma lapada aqui, vou te bater. Pegou um cipó bom, mas eu vou te fazer uma pergunta. Tu prefere não apanhar e eu te largo de mão? 12 anos de idade. 12 anos de idade que ele tem. Vai fazer 13 agora. Tu não quer apanhar e eu te largo de mão? Ou você quer que eu te dou uma lapada porque eu vou lhe bater e eu continuo no seu pé? Rapaz, isso pra mim me marcou. Ó, você vai se livrar da peia. Porque eu vou lhe bater. Eu deixei ele bem mesmo assim. Bem mesmo afiado a mente dele. Você quer apanhar porque eu vou lhe bater feio? Ou você quer que eu não apanhar? Eu não lhe bato, mas também eu largo você de mão. Deixa você pra lá. Eu entrei na mente dele, né? Mas é que eu não ia largar de jeito nenhum. De um jeito ou outro, eu ia continuar no pé dele. Que é meu filho, é minha responsabilidade pro resto da vida. Ele pode estar velho, cara. Eu já falei pra ele, você pode estar velho. Eu posso estar com 80 anos, você está com 60, que é 20 anos de diferença. Quase 20. Você vai apanhar, cara. Se você estiver errado. Fale pra ele. Ele falou assim pra mim. Eu prefiro apanhar. Eu prefiro apanhar. E como é que é? Eu prefiro apanhar do que o senhor me largar de mão. Aí não me deu vontade de bater. Eu falei, cara, então tá bom. Você vai apanhar, você vai para água de sal. Pois tá bom. Aí eu dei uma lapada nele. Não me larguei de mão, não. Não ia largar de qualquer forma, não ia largar ele de mão. Mas assim, nunca mais. Aí ele aprontou. Só pra mim ver que peia não resolve nada. Peia não resolve. Você bater no seu filho, vara significa direção. Não você espancar o cara. Eu aprendi isso, buscando sabedoria, Deus me ensinou. E eu vi que não resolve nada. Apanhar não resolve. O que resolve é você ganhar o coração do cara, você tratar o cara com sabedoria. Você pedir sabedoria a Deus, você vai ganhar o coração do seu filho, né? Eu tô ganhando o coração dos outros aqui, do pequenininho, né? Né, meu filho? Dá bom dia pro povo, dá? Fala bom dia. Bom dia. Aí, ó. Cara inteligente, né? Fala bom dia, agora que eles estão te vendo. Fala bom dia. Bom dia. Aí, ó. Cara, tu acordou por quê, macho? Uma hora dessa. Assim que eu sou macho. Macho. Do? Saco roxo. Aqui é brabo, meu amigo. Aqui é brabo. Quer banhar não? Vai tomar um banhozinho, velho. Nós tomar um café? Onde? Lá, naquele lugar lá. Vai lá banhar. Nós tomou? Tu lembra que nós foi lá? Vai lá tomar um banho. Chama o Lourenço. Eu tenho 3, viu? É um 3 macho aqui, brabo. Então Bravo. assim. Vai lá acordar ele. Acorda, cara. É hora que o cara tá acordado. 5h51. Gente, é isso aí. Onde chover? Assim. Tá bom. Cara, é isso aí. Então, pra quem ficou até aqui, cara, bota o joelho no chão. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai dar. Lá em Tiago, nós já falou aqui. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, né? Sem lhe improperar, porque Deus é o único que nos pode nos abençoar. Então a palavra fica essa. Se tem falta de sabedoria, vai lá em Tiago, né? Você tem a Bíblia aí? Marcelo, cadê tu? Tá aí, Marcelão? 4 horas da manhã lá
Como é o nome da cidade aqui que tu tá, macho? Que eu esqueci. É longe. É 1 hora de diferença daqui pra lá. Eu tô na Araguaína, sou de Araguaína. Pra quem tá aí. Segue nós, gente, viu? Isso vai ajudar mais gente. Gente, vai lá em Tiago 1 que entrou aí. Tiago 1:5 fala: como obter a sabedoria? Não é eu, é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, tá? Jesus é nosso intercessor, né? Não é pastor, não é padre. Não, é você mesmo que tem essa conexão. Quando tá lascado, como é que faz? Não é Jesus que tem que lhe ajudar? Não é você mesmo que tem Chapadão do Sul. É longe, meu amigo. Então não é você mesmo. Não estou menosprezando, nem falando de pastor, não. E nem de padre, nem de bispo, não. Mas você tem essa conexão. Você mesmo, a sua alma, o seu espírito tem essa conexão. Por isso que Tiago fala: como obter a sabedoria? Não é você pedir para outra pessoa, não. É você mesmo que tem que entrar na presença de Deus. É você mesmo que tem que botar seu joelho no chão. Não é você pedir aqui para mim, não, né? Não é você pedir, ei, ora por mim. No orar, a gente ora sim. Mas você pede para Deus, ei, me dá sabedoria. Não, eu peço para meus filhos e ensino eles, né? Mas para você pedir sabedoria, para você adquirir sabedoria, você vai lá no Tiago. Se você não tiver uma Bíblia, você compre uma Bíblia, que é o método para você ter vida boa. Você quer ser rico, é um método, é isso aqui, é seguir a Bíblia, é você saber o que você está fazendo, tá? Então, para você obter sabedoria, né? Eu já estou adquirindo, acho que eu não tenho nem 1% de sabedoria, eu tenho 0, alguma coisa adquirindo por dia sabedoria. Você vai lá em Tiago, né? Qualquer Bíblia, se você tiver, ela vai falar sempre o mesmo significado: como obter a sabedoria. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, porque nós precisa, peça a Deus, Jesus de Nazaré, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. Nada significa que você era ruim, você era uma pessoa maldosa, porque eu fui uma pessoa maldosa. Não lhe propera, significa isso, lhe ser a concedida. Então você podia ser uma prostituta, um prostituto, um ladrão, qualquer pessoa, até o Lula, ele pode ter sabedoria, ele pode ir para o céu. Eu quero que ele vá para o céu, né? Porque esses 4 anos, essa vida toda dele aí, os frutos dele foi de ser uma pessoa não sábia, né? Só queria para ele. Só quem é burro, doido, não vê isso. Isso é falta de sabedoria, tá? Você que vota numa pessoa dessa, começa a ler Tiago 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, não tem A e B, não. Ele dá para todos, liberalmente, e nada lhe prospera. O que significa isso? Que ele não vê o que você fez, né? Mesmo se você roubou o Brasil, mesmo que você foi maldoso, mesmo que a diferença de mim e do Lula não tem nenhuma, não. O Lula rouba. E eu o que eu fiz, né? E o que eu fiz, né? Eu fiz muito mais coisa que talvez errado do que ele. Ele ser concedido. E Deus foi me dando sabedoria. Então vamos lá, que já está 5 minutos só. Peça, porém, com fé. Gente, fé é outra coisa. Fé, Jesus deixa bem explicado. Não é fácil, cara. Não é fácil ter fé. Porque se ele falou que fosse fácil ter fé, ele fala assim: você pode ter a fé de um grão de mostarda, desse tamanhozinho, pequenininha sua fé. Você fala: monte, saia dali, se precipite no mar. Ele deixou bem claro. Um grão de mostarda, gente, a semente menor que tem no mundo. Então é muito pequeno. Então se você tiver uma fezinha bem pequenininha, você move montanhas. Agora você imagina. Bom dia, macho. Sim. Fé. O negócio da fé é o seguinte, que eu aprendi sobre a fé. É você pedir algo e você já se alegrar com aquilo. Cara, não é fácil, não. E eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida, foi em termos disso. Eu tava, a última coisa que aconteceu, eu tava devendo 50 mil reais para uma mulher e eu tinha tudo para pagar essa mulher e nada dava certo. Por quê? Porque eu tinha que começar a usar a fé.
Se eu tava tendo sabedoria, eu tinha que usar da minha sabedoria a fé. E eu, caramba, como eu tinha uma casa para vender, eu tentei vender a casa. Todo mundo pensa que é mentira, e não é, porque eu não posso mentir. Foi uma coisa que eu, 4 anos atrás, comecei a andar pegada mesmo nela, foi a verdade. Eu não podia mentir. A casa valia 200 mil, essa casa vale 200 mil reais. Eu botei para vender por 60 mil para o povo lá ver, o povo que eu tava devendo lá. E ele não tinha dinheiro. E ele me doidando para me arrumar esse dinheiro, e eu não tinha. Cara, tá vendo? Ele também não tem. O que ele queria era me dar 10 mil de volta. Eu pedia 60 e a casa valia 200, eu pedi 60, porque com 50 mil eu pagava eles e sobrava 10 mil, né? Um exemplo. Para me ter menos alguma coisa, me perder tudo. E ele não tinha também, eles queriam me dar 10 mil de volta. Eu, não, assim fica fácil demais, né? Dar 10 mil de volta. Não, eu quero os 50 mil na minha mão. Então, resumindo, eu usei a fé. Eu pedi um prazo. Me dá tantos prazos. Se eu não vender a casa, se eu não arrumar o dinheiro, vocês ficam com a casa e ficam com o lote, onde eu moro hoje. Esse lote aqui, a bênção de Deus, isso aqui. Foi onde eu comecei a usar a fé. Cara, 15 dias depois eu consegui vender a casa, paguei a mulher, fiquei assim, caramba. E quando eu fiz esse compromisso, eu usei da fé. Porque você, para perder a sua casa, que vale 200, e você perder onde você mora, porque só o lote é 80, valia 30, porque eu estava devendo 50, comprei por 80, valia 30, mas a estrutura que eu fiz, uns 30 mil, você perder tudo, você ir morar de aluguel, isso é usar de fé. E eu falei, se eu não conseguir até a data tal, vocês podem ficar com isso tudo, eu não quero mais, eu não quero, porque eu falei mesmo de coração, não queria mais. Eu queria que eles ganhassem quase 250 mil, mas eu não queria. E eles foi lá, fez o contrato, foi lá onde faz contrato lá, meu Deus, eu esqueço, um cartório, registrou, pegou o contrato, eu assinei e o meu eu rasguei. Porque eu sabia que eu ia conseguir aquele dinheiro, porque tinha um ano se arrumar o dinheiro. Um ano. Quem é que quer esperar, moça? Eles estão mais que essa, a gente tem que receber mesmo. Então a fé é isso, você tem que usar a fé. Tem que ter fé, não adianta. A fé é usar antes de receber. Não é fácil não usar a fé. Você tem que despachar tudo. Monte, se levante pro mar. A fé é isso, né? Deu 6 horas, deu meu tempo. Então é isso, gente. Procure sabedoria. Tiago 1, versículo 5, né? Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho. Sopro, vento, espírito, alma, né? E toda a sua alma, né? Não pense que vai alcançar nada de Deus, mas alcança a paz, a liberdade. Gente, é isso aí. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã. Amanhã nós estamos aqui no 9, tá? Estamos no 9, vamos falar o 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa. Que corra boa. Então, estamos aqui amanhã. Acompanhe, acorde cedo. Bote Deus em primeiro lugar na sua vida, que isso é o fator principal. É colocar Deus sobre todas as coisas. É buscar Deus sobre tudo. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Cara, fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Não apareceu ninguém aí para dar uma palavra, para falar alguma coisa. Então, fica com Deus. Amanhã estamos aqui de novo para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos permite estar aqui, porque é bom ter gente para nos acompanhar, é bom você estar produzindo alguma coisa para a obra de Deus, porque quando você não produz nada, você está na fila aí da morte. Aquele ali não está produzindo nada, vamos embora, né? Então começa a produzir alguma coisa. Marcelo, meu filho, obrigado por você ter ficado aí comigo até agora, tá? Valeu, cara, né? Que o Espírito Santo lhe conceda, que você busque a sabedoria, que você busque entendimento, Marcelo, que sua vida vai mudar. Você é uma pessoa boa, um cara do coração bom. Então, meu filho, fica com Deus, que Deus lhe abençoe. A essa turma que acompanhou nós hoje aí, fica com Deus.
que vocês busquem sabedoria, tá? Não é eu que vou dar sabedoria para vocês, não. É vocês mesmos que busquem, tá? Então que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Busquem sabedoria, busquem a excelência dela. Amém. Tchau, fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Tchau, tchau.